Eu matei o meu irmão no dia em que ele nasceu, mas só percebi isso aos 30 anos, quando as cinzas da nossa família ainda queimavam na minha pele. A traição dele não foi um golpe de faca, mas um veneno lento que corroeu as veias da mãe, transformando-a em uma sombra que sussurrava fados no escuro antes de se enforcar com o lenço que eu lhe dei no Natal. E se eu disser que o demónio que ele invocou em nós não era sangue, mas um espelho partido onde cada fragmento refletia a podridão que fingíamos ignorar, quem de nós seria o monstro de verdade? O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu subia a Rua da Madalena, o ar carregado do cheiro de pastéis de nata frescos misturado ao fedor de peixe do mercado da Ribeira. Era verão, daqueles que grudam a camisa nas costas e fazem o asfalto tremer como se a cidade inteira estivesse febril. Eu, Miguel, 32 anos, regressava de mais uma reunião inútil no escritório de contabilidade onde passava os dias a somar números que nunca me somavam a mim. Mas naquele dia, algo no meu peito latejava diferente, não era o habitual vazio, mas uma fisgada aguda, como se o coração soubesse antes da mente que o inferno estava à porta. A casa da família ficava no bairro Alto, um prédio antigo de fachadas amarelas descascadas, onde as janelas se abriam para varandas cheias de gerânios vermelhos que a mãe insistia em regar todos os dias, mesmo depois de tudo. Ela chamava-se Isabel, uma mulher de 58 anos que ainda usava o avental florido da avó, cozinhando bacalhau à brás como se o mundo não tivesse mudado desde os anos 70. O pai, Joaquim, era o pilar silencioso, um ex-marinheiro que agora consertava relógios na garagem, contando os tiques como se fossem os segundos que lhe restavam. E então havia o António, o meu irmão mais velho, o filho perfeito, o advogado de sucesso com o sorriso de comercial de dentífrico e os olhos que mentiam tão bem quanto respiravam. Eu entrei sem bater, como sempre. A porta rangeu, e o ao escuro me engoliu com o seu cheiro de cera de igreja e tabaco velho. Miguel. És tu, filho. A voz da mãe veio da cozinha, rouca mas afetuosa, como o fado que ela cantava baixinho enquanto picava cebolas. Sim, mãe. Trouxe vinho do Douro, o bom. Mentira. Era um tinto barato de supermercado, mas ela nunca notava. Ninguém notava as minhas mentiras pequenas, porque eu era o invisível, o segundo filho que seguia as regras sem questionar. Sentei-me à mesa da cozinha, uma peça de madeira lascada que testemunhara todas as nossas guerras familiares. O pai surgiu da garagem, limpando as mãos num pano sujo, os bigodes grisalhos tremendo num sorriso cansado. Bom vê-lo, rapaz. O António ligou hoje. Diz que vem no fim de semana, com a família nova. A família nova. Ele se referia à mulher, a Sofia, e aos dois filhos pequenos que o António exibia como troféus em fotos no Instagram, aqueles perfis que eu espiava à noite, deitado na cama de solteiro no meu apartamento minúsculo em Alfama, sentindo o estômago revirar de inveja e algo mais sombrio. A mãe serviu o almoço, sopa de couve com chouriço, pão alentejano e azeite que escorria como lágrimas. Falámos do tempo, do governo que subia os impostos, da vizinha que morrera de cancro no pulmão. Nada de profundo. Era o nosso ritual, uma dança coreografada para evitar os abismos. Mas naquela tarde, enquanto o pai contava uma anedota velha sobre um temporal no Atlântico, o meu telemóvel vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Sabes o que o teu irmão fez com a herança da avó? Pergunta à tua mãe sobre o testamento falso. O mundo parou. O garfo caiu da minha mão, tilintando contra o prato como um tiro. A mãe ergueu os olhos, preocupada. O que foi, Miguel? Pareces um fantasma. Eu forcei um riso. Nada, só um spam. Mas dentro de mim, algo se partira. A herança da avó, aquela velha senhora de Setúbal que nos deixara a casa no Alentejo, os vinhedos minguados e um colar de ouro que a mãe usava nos dias bons. Eu sempre soubera que o António gerira tudo, como o filho responsável. Mas um testamento falso. O veneno começou a correr. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, com o som distante do elétrico 28 rangendo pelas ruas, abri o portátil e comecei a cavar. Horas viraram madrugada, o ecrã iluminando o meu rosto como um interrogatório. Registros públicos, transferências bancárias que eu, como contabilista, sabia como rastrear. O que encontrei foi um poço sem fundo. O António havia falsificado o testamento, desviado os fundos para uma conta offshore nas Ilhas Caimão, comprado um apartamento em Cascais com o dinheiro que devia ser nosso. Pior, ele usara o nome da mãe em esquemas de lavagem de dinheiro para clientes duvidosos, advogados corruptos que defendiam traficantes de droga no Porto. O meu coração martelava, não de raiva pura, mas de uma dor lancinante, como se ele tivesse arrancado uma costela minha. Lembrei-me da infância, eu e o António, a correr pelas praias de Cascais, ele o líder, eu o seguidor. Ele partilhava os segredos, jurava lealdade eterna. Mas aos 16, quando o pai perdeu o emprego na doca, foi o António quem sussurrou à mãe que eu roubara o dinheiro do milheiro da família, uma mentira que me valeu semanas de olhares frios e um castigo que me marcou a alma. Ele subira na vida às minhas custas, pisando-me como um degrau esquecido.
Eu não dormi. Em vez disso, planeei. Não era vingança cega, era justiça, calculada como uma equação que eu dominava. Liguei para um amigo advogado em Coimbra, um tipo discreto chamado Rui, que me prometeu cópias de documentos sem perguntas. Miguel, isto é grande. Podes destruir uma carreira. É o que eu quero, respondi, a voz baixa, sentindo o gosto metálico da bala na boca. Dias depois, o António chegou. O fim de semana prometia ser familiar, churrasco no jardim, os miúdos a brincarem com o cão, a Sofia a rir das piadas dele. Mas eu via tudo diferente agora. Os seus olhos, castanhos como os meus, mas com um brilho predatório. O jeito como ele abraçava o pai, possessivo, como se o homem fosse uma propriedade. Durante o almoço, enquanto ele contava histórias de vitórias no tribunal, salvei um cliente de 15 anos de cadeia. Pai, pura genialidade, eu sorria, mastigando devagar, sentindo o ódio crescer como uma raiz podre no peito. Naquela noite, depois de todos dormirem, entrei no quarto de hóspedes onde ele ficava. A porta rangeu, e o luar filtrava-se pelas cortinas de renda, iluminando o seu rosto adormecido, sereno como um anjo. No meu bolso, o dossiê impresso, páginas de provas, transferências, e-mails falsos. Coloquei debaixo do travesseiro dele, um sussurro de guerra. Amanhã, irmão, murmurei, vês o que semeaste. O sol nasceu radioso, mas o ar estava carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade no Tejo. O pequeno almoço foi tenso, o António parecia inquieto, coçando o pescoço como se algo o picasse. Dormiste mal? Perguntei, inocente, passando-lhe o pão. Ele assentiu, forçando um sorriso. Sonhos velhos, sabes como é? Eu sabia. Eram os nossos fantasmas comuns, mas agora, os dele ganhavam dentes. A mãe, alheia, serviu café forte e ovos mexidos. O pai lia o jornal, resmungando sobre a crise económica. Foi então que eu atirei a primeira pedra. António, lembras-te da herança da avó? Eu estava a rever uns papéis no banco, e algo não bate certo. Os olhos dele fixaram-se nos meus, frios como o aço. O quê, Miguel? Não me venhas com teorias de contabilista. Mas a voz tremeu, só um pouco. Bastou para eu sentir o poder, pela primeira vez na vida. O resto do dia passou num nevoeiro de conversas superficiais, mas o veneno espalhava-se. Eu via-o no jeito como ele evitava o meu olhar, no suor que perlava a testa apesar do ventilador. À noite, no jantar, com a Sofia e as crianças já de volta a Cascais, só nós 4 à mesa, soltei a bomba. Mãe, pai, o António falsificou o testamento. Desviou tudo. Aqui estão as provas. As páginas caíram na mesa como folhas mortas, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, partido apenas pelo choro abafado da mãe. Ela pegou num papel, os dedos tremendo, lendo em voz alta as transferências, os nomes falsos. Meu Deus, António. Porquê? Ele negou, furioso, acusando-me de inveja, de loucura. É uma armadilha, mãe. O Miguel sempre me odiou. Mas o pai, com a voz grave de marinheiro, interrompeu, basta. Vamos à polícia amanhã. O caos irrompeu então, gritos, pratos partidos, o António a bater na mesa, eu imóvel, sentindo o coração pulsar com uma mistura de alívio e terror. Tinha começado. A família, o nosso castelo de mentiras, desmoronava. Os dias seguintes foram um vórtice de silêncios cortantes e olhares que feriam mais que palavras. A polícia veio à casa 2 dias depois, 2 inspetores de fato cinzento e gravata frouxa, cheirando a cigarro e café rançoso. Sentámo-nos na sala de estar, as cortinas corridas apesar do sol de meio-dia que martelava as vidraças como um devedor impaciente. O António estava lá, algemado não fisicamente, mas pela vergonha que lhe enrubescia o rosto, ele, o advogado intocável, agora um suspeito comum. Eu assistia tudo da porta, as mãos nos bolsos para esconder o tremor. O inspetor principal, um homem de meia-idade com cicatriz na bochecha, folheava o dossiê que eu preparara com Rui. Senhor Santos, estas transferências para as Caimão. Assinadas em nome da sua mãe. E o testamento, alterado digitalmente. Isso cheira a fraude pesada. O António gaguejou defesas, jurando inocência, culpando um erro administrativo. Mas a mãe, sentada no sofá com as mãos cruzadas no regaço, chorava baixinho, o lenço amassado contra os olhos. Filho. Como pudeste? Aquela casa no Alentejo era o sonho da tua avó. Dos netos. O pai não disse nada. Ele nunca dizia muito, mas os seus punhos cerrados sobre os joelhos contavam a história. Traição era pior que uma maré alta que afundava um barco. Quando os inspetores saíram, prometendo uma investigação formal, o ar na casa ficou irrespirável. O António virou-se para mim, os olhos flamejantes.
Isto é culpa tua, Miguel. Sempre foste o fraco, o que chora para ganhar atenção. Vou acabar contigo. Saiu batendo a porta, o eco reverberando como um tiro no meu peito. Mas o pior veio à noite. A mãe não dormiu. Eu ouvia no quarto, os soluços misturados a murmúrios de oração, invocando Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Desci as escadas em meias, o chão frio de azulejos mordendo os pés, e encontrei-a na cozinha, uma garrafa de aguardente meio vazia na mesa. Miguel. Ele era o meu orgulho. O que fiz de errado? Sentei-me ao lado dela, o cheiro de álcool misturado ao perfume de lavanda que ela usava. Nada, mãe. Ele escolheu o caminho dele. Mas as palavras soavam ocas, porque eu sabia, o veneno não parava no António. Ele corroía todos nós. No trabalho, o Rui ligou-me de Coimbra. As provas são sólidas, Miguel. O Ministério Público vai acusá-lo de fraude e branqueamento. Mas cuidado, ele tem contactos. Advogados como ele não caem sem arrastar outros. Eu ri, amargo. Que arraste. Eu já estou no fundo. Mas à noite, sozinho, o pânico veio. Sonhos onde o António me afogava no Tejo, as águas turvas engolindo os meus gritos. Acordava suado, o coração galopando, questionando se a vingança valia o preço. Porque, no fundo, ele era sangue do meu sangue, o irmão que me ensinara a nadar, que partilhara o primeiro cigarro atrás da igreja, que me defendera dos miúdos da rua quando eu era um miúdo magro e tímido. Decidi confrontá-lo. Marquei um encontro num café encheado, daqueles com mesas de ferro forjado e vistas para a estátua do Camões. Ele chegou atrasado, fato impecável apesar da barba por fazer, o cheiro de colónia cara mascarando o suor do medo. O que queres, Miguel? Acabar de me humilhar. Pedimos cafés, 2 bicas pretos, sem açúcar, como nós velhos tempos. Quero a verdade, António. Porquê a mãe? Porquê eu? Ele riu, seco, olhando para a rua onde turistas tiravam selfies. Verdade. A vida não é um livro de moral, irmão. Eu vi oportunidades, agarrei-as, tu ficaste a contar tostões, eu construí um império. A herança era desperdiçada convosco, sonhadores que nem sabem o que querem. As palavras cortaram, mas eu esperava pior. Mostrei-lhe fotos no telemóvel, não só as provas financeiras, mas algo mais pessoal. Uma carta da avó, que eu encontrara no sótão, onde ela confessava ter deixado tudo para mim, o neto quieto que vê o coração das coisas. O testamento falso não era só roubo, era apagá-la, apagá-me. Ele empalideceu. Onde arranjaste isso? Não importa. O que importa é que a família sabe. E o mundo vai saber. Ele inclinou-se, voz baixa e venenosa, se eu cair, levo-te comigo. Lembras-te da Sofia? Ela tem os seus segredos. E tu tens os teus. O meu estômago revirou. Segredos meus. Eu era o santo, o mártir. Mas ele continuou, sussurrando sobre uma noite em Faro, anos atrás, quando eu, bêbado de medronho numa festa de estudantes, dormira com a prima distantes, a Inês, prometendo amor eterno antes de a abandonar. Pequeno, mas sujo, não é? Imagina a mãe a saber que o seu Miguelzinho é um cobarde que fode e foge. Era verdade, um erro enterrado, mas ele desenterrara-o como um cão farejando o osso. Saí dali zonzo, o chiado girando à volta como um carrossel quebrado. Voltei para casa de táxi, o motorista a tagarelar sobre o trânsito, alheio ao furacão na minha cabeça. A mãe esperava-me na porta, o rosto inchado de lágrimas. Ele ligou, Miguel. Diz que és tu mentiroso. Que falsificaste tudo por inveja. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a blusa fina. Mãe, confia em mim. Ele é o lobo na pele de cordeiro. Mas no fundo, duvidava. A dúvida era o pior veneno, corroía a certeza, transformava a justiça em paranoia. A investigação avançou devagar, como a burocracia portuguesa que engole almas. O António foi suspenso do quadro de advogados, um escândalo que correu nos jornais de Lisboa, filho de família respeitada acusado de fraude milionária. Os vizinhos cochichavam nas escadas, as portas fechavam-se mais depressa quando eu passava. O pai mergulhou num silêncio profundo, consertando relógios com fúria, como se pudesse voltar o tempo. E eu? Eu tornava-me o guardião, o acusador, mas à noite, o espelho devolvia um homem oco, olhos fundos, questionando se a vingança me salvava ou me afundava. Então, veio o contra-ataque. Uma carta anónima no correio, fotografias granuladas de mim com a Inês, nuvens de testemunhas que o António comprara para jurar que eu era instável, um alcoólico com delírios. Liguei para o Rui, pânico na voz. Ele está a contra-atacar.
Vai-me destruir. Rui riu, calmo. Deixa. Eu tenho mais. Um depoimento de um cliente dele, um narco do norte que confirma o branqueamento. Mas o medo instalou-se, um hóspede indesejado que sussurrava, e se ele ganhar? E se a família escolher o monstro carismático em vez do irmão quieto? Numa tarde chuvosa, a mãe desabou. Encontrei-a no quarto, o colar da avó no pescoço, uma caixa de comprimidos aberta na cômoda. Não aguento mais, Miguel. A família. Era tudo. Segurei-a, as lágrimas misturando-se às dela, prometendo que acabaria. Mas naquele abraço, senti o peso, a minha vingança não curava, multiplicava as feridas. Ainda assim, prossegui. Porque parar seria perdoar, e o perdão era uma fraqueza que o António me ensinara a desprezar. A chuva de outono caía sobre Lisboa como um lamento, transformando as ruas em rios de lama e arrependimentos. Eu andava de um lado para o outro no meu apartamento em Alfama, o chão de mosaicos pretos e brancos e quando os meus passos como um relógio de parede avariado. 3 meses haviam passado desde a revelação, e o caso do António arrastava-se nos tribunais, um novelo de audiências e adiamentos que me sugava a alma. O meu trabalho sofria, erros nos balanços, chefes a resmungar, mas pior era o vazio em casa. A mãe mal comia, o pai bebia mais do que consertava, e eu, o vingador improvável, sentia-me como um fantoche cujas cordas se partiam. Decidi ir ao Alentejo, à casa da avó, que agora era um esqueleto de memórias. Peguei no comboio de Lisboa para Évora, o vagão balançando suavemente enquanto o campo dourado de sobreiros desfilava pela janela. O ar cheirava a terra molhada e cortiça fresca, um bálsamo temporário para a ferida aberta. Cheguei ao fim da tarde, o sol poente tingindo as planícies de laranja e púrpura, como se o céu chorasse sangue. A casa era uma quinta modesta, paredes brancas caiadas, telhado de telha vermelha, o portão enferrujado rangendo na brisa. Entrei, o pó dançando nos raios de luz que filtravam pelas janelas empoeiradas. O cheiro de lavanda seca e vinho velho envolveu-me, e por um momento, fui criança de novo, correndo pelos vinhedos com o António, roubando uvas maduras, rindo até doer a barriga. Mas a ilusão quebrou quando vi a sala vazia, os móveis cobertos de lençóis fantasmagóricos. Sentei-me no alpendre, uma garrafa de tinto local na mão, e deixei as memórias virem, não as doces, mas as amargas. Lembrei-me do dia em que o pai descobrira o primeiro roubo do António. Aos 18, ele vendera um trator da quinta para pagar dívidas de jogo em casinos de Estoril. É um erro de juventude, suplicara ele, e o pai perdoara, como sempre. Eu, aos 15, vira tudo, o bilhete de comboio falso que ele me pedira para encobrir. Irmão, confia em mim, dissera, e eu confiara, carregando o segredo como uma cruz quantas vezes mais. A herança era só a ponta, anos de mentiras acumuladas, um castelo de cartas que eu agora derrubava com um sopro. O telemóvel tocou, quebrando o silêncio. Era a Sofia, a mulher dele, voz trêmula. Miguel, por favor. Os miúdos. Eles não entendem. O António está destruído, não come, não dorme. Diz que foi tudo um mal-entendido. Ri, amargo, o vinho azedando na boca. Mal-entendido. Ele roubou a vida da nossa mãe, Sofia. Diz-lhe para olhar nos olhos dela antes de chorar. Ela soluçou, e por um instante, compaixão surgiu, ela era inocente, ou assim pensava. Mas então lembrei, ela sabia. As viagens dele às Caimão, os depósitos misteriosos na conta conjunta. Ajuda-me a convencê-lo a confessar, implorei ela. Silêncio. Não posso. Ele é o pai dos meus filhos. Desliguei, o ódio renovado. Voltei para Lisboa no dia seguinte, determinado. O próximo passo era público, uma entrevista anónima a um jornalista do Público, um tipo chamado Vasco que eu conhecera numa conferência de finanças. Encontrei-me com ele num bar em Bairro Alto, o lugar cheio de fado ao vivo, guitarras chorosas pontuando as nossas palavras. Isto vai ser grande, Miguel. O teu irmão é peixe gordo, a história vende. Mostrei-lhe tudo, e-mails, extratos, até gravações que roubara do portátil dele numa visita descuidada. Mas anonimato, ok. Não quero a família a saber que eu. Ele assentiu, olhos brilhando de ambição. Uma semana depois, a bomba explodiu. A manchete no jornal, advogado lisboeta implicado em rede de branqueamento, família traída por dentro. Detalhes sórdidos, nomes de clientes mafiosos, festas em iates no Algarve financiadas por droga. O António ligou-me furioso, voz distorcida pelo álcool. Leste, não foste. Acabaste comigo, cabrão. A Sofia pediu divórcio, os miúdos choram o meu nome como se eu fosse um estranho. Bom, respondi, calmo. Sento o que a mãe sente todos os dias. Mas o recuo veio rápido. Naquela noite,
O pai bateu à minha porta, o rosto envelhecido 10 anos em semanas. Miguel, para com isto. Ele é teu irmão. Discutimos na escada, voz e quando no prédio adormecido. Ele nos destruiu, pai. Por dinheiro, por poder. Ele abanou a cabeça, lágrimas nos olhos. E tu o destróis por ódio. Somos todos culpados, eu, por não ver, a tua mãe, por idolatrar. Antes que reste cinza. Saí dali partido, mas inflexível. O ódio era o meu escudo, sem ele, via as minhas próprias falhas, a inveja que me consumia desde miúdo, o ressentimento por ser o segundo, o esquecido. A mãe piorou. Levei-a ao hospital de Santa Maria, os corredores brancos e ascéticos cheirando a desinfetante e desespero. O diagnóstico, depressão grave, agravada por stress. Ela precisa de paz, Sr. Santos, disse o médico, um homem de óculos grossos. A família tem de se unir. Ri para dentro. A família era um campo minado agora. No quarto dela, com tubos no braço e monitores apitando, ela apertou a minha mão. Perdoa-o, Miguel. Por mim. As palavras doíam como sal em ferida aberta. Não posso, mãe. Ele não merece. Saí do hospital sob chuva torrencial, o Tejo inchado e furioso ao lado. No caminho, parei num miradouro, olhando a cidade luzes tremeluzindo como estrelas caídas. Ali, sob o céu carregado, o plano final formou-se. Não bastava a justiça legal, precisava de algo pessoal, que o fizesse sangrar como eu sangrara. Lembrei-me de uma história que o avô contava, de vendetas alentejanas onde o sangue chamava sangue. Mas a minha seria psicológica, expor não só os crimes, mas a alma podre. Contactei a Inês, a prima de Faro. Encontrei-a num café em Lagos, o mar Atlântico rugindo ao fundo, ondas quebrando como o meu coração outrora. Ela era ainda bonita, cabelo escuro ondulado, olhos verdes que me fitavam com mistura de pena e raiva. Miguel, o que queres agora? Depois de me deixares como lixo. Confessei tudo, o caso do António, a vingança. Ele usa o nosso erro contra mim. Ajuda-me a silenciá-lo. Ela hesitou, mas o ódio comum venceu. Eu falo com a Sofia. Ela merece saber a verdade sobre o marido santo. Dias depois, o caos escalou. A Sofia confrontou publicamente, numa cena que vazou para as redes, gritos no carro, ela a tirar as alianças para o Tejo. Os jornais devoraram, escândalo familiar, divórcio explosivo no meio de fraude. O António isolou-se em Cascais, a casa de luxo agora prisão dourada. Eu recebi uma mensagem dele, venceste esta ronda, irmão. Mas o jogo não acaba. O meu pulso acelerou, ele planeava algo. E eu, no escuro do meu apartamento, com o fado de Amália a tocar baixo, perguntei-me se a vitória valia a alma que perdia. O inverno chegou a Lisboa com um manto de neblina que engolia as ruas, transformando a cidade em labirinto de sombras e segredos. Eu acordava todas as manhãs com o peso de um elefante no peito, o ar frio infiltrando-se pelas frestas da janela como dedos acusadores. O julgamento do António estava marcado para janeiro, no Tribunal de Oeiras, um edifício moderno de vidro e betão que contrastava com a podridão que abrigava. Eu preparava-me como um gladiador, reuniões com o Rui, ensaios de testemunho, noites insones revendo as provas até os olhos arderem. A família fragmentara-se como um azulejo rachado. O pai mudara-se para um quarto na garagem, consertando relógios dia e noite, o tic-tac um mantra de loucura. A mãe saíra do hospital, mas era uma casca, movia-se pela casa como um fantasma, cozinhando refeições que ninguém comia, o avental florido agora um sudário. Eu visitava-a diariamente, levando flores do mercado de Campo de Ourique, rosas vermelhas, como sangue fresco, mas os seus olhos vidrados não registavam. Onde está o teu irmão? Perguntava ela, esquecendo o escândalo hora a hora. Longe, mãe. Mas eu cuido de ti. O contra-ataque do António veio subtil, como uma maré que sobe devagar. Primeiro, chamadas anónimas à noite, vozes distorcidas sussurrando traidor e familicida, desligando antes que eu pudesse reagir. Depois, um artigo no Correio da Manhã, vítima ou vilão. Irmão do acusado acusa por vingança pessoal. Detalhes sobre o meu affaire com a Inês, pintado como sedução calculada, um homem amargo que destruía famílias por ciúme. Os vizinhos pararam de me cumprimentar, no trabalho, colegas cochichavam nos corredores, os olhares como agulhas. Confrontei o Rui num tasco em Belém, o cheiro de pastéis de nata misturado ao sal do rio. Ele está a vazar mentiras. Como paramos isto? Rui encolheu os ombros, bebendo o seu copo de verde. É guerra de narrativas, Miguel. Tu tens factos, ele tem carisma. Mas há mais, descobri que ele pagou a um detetive para te seguir. Cuidado com o que fazes. O aviso gelou-me.
Naquela noite, enquanto caminhava pelo terreiro do paço, as luzes dos arcos iluminando a praça como um palco vazio, senti olhos nas sombras. Paranoia. Ou verdade? Então, o golpe baixo, uma visita surpresa da Sofia. Bateu à porta às 11 da noite, chuva escorrendo do casaco, os olhos inchados. Miguel, preciso de falar. Deixei-a entrar, o apartamento minúsculo parecendo ainda menor com a sua presença, ela, alta e elegante, cheirando a perfume caro e desespero. Sentámo-nos no sofá desbotado, uma garrafa de vinho aberta entre nós. O António. Ele confessou tudo a mim. Os roubos, as mentiras. Mas diz que foi por nós, pela família que queria dar aos miúdos. Ri, incrédulo. Família. Ele comprou iates com o dinheiro da avó. Ela chorou então, as lágrimas caindo como chuva no copo. Eu sabia de parte, Miguel. E não fiz nada. Agora, os miúdos perguntam pelo pai, e eu minto. Ajuda-me a acabar com isto. O pedido surpreendeu-me, ofereci o que pude, contactos para advogados de divórcio, conselhos sobre custódia. Mas no fundo, via o jogo do António, usar a mulher como peão, forçando-me à compaixão. Diz-lhe que pare, supliquei. Confessa e acaba. Ela assentiu, mas ao sair, deixou uma frase que me assombraria. Ele diz que tem algo sobre ti pior que a Inês. Algo da infância. A infância. O pânico subiu como baile. O que ele sabia? Lembrei-me de um verão em Troia, aos 12 anos, uma fogueira na praia, o pai a contar histórias de sereias, o António e eu a roubar garrafas de licor da mala dos adultos. Bêbados, ele me convencera a entrar na água escura, prometendo uma aventura. Eu nadei, aterrorizado, e quando gritei por ajuda, ele riu, fingindo não ouvir, deixando-me debater até o pai mergulhar para me salvar. Foi uma brincadeira, dissera ele depois. Mas e se ele torcesse aquilo no abandono, num trauma que me pintasse como fraco, instável? O julgamento aproximava-se, e eu mergulhei na preparação. O Rui marcou uma simulação, eu no banco das testemunhas, ele a interrogar. Senhor Santos, por que demorou tanto a denunciar? Respondi, voz firme, porque o sangue é grosso, mas a verdade é mais. Mas dentro, duvidava. A vingança, que outrora parecera catarse, agora era um espelho que refletia o meu vazio, um homem que, sem o ódio, não sabia quem era. Na véspera da primeira audiência, o pai apareceu. Estava no limiar da porta, chapéu na mão, olhos vermelhos. Miguel, o António quer falar contigo. Sozinho. Antes do tribunal. Recusei, mas ele insistiu, pela tua mãe. Ela reza para que se reconciliem. Relutante, concordei. O encontro foi num parque em Restelo, bancos de madeira sob plátanos nus, o vento uivando como lobos. O António chegou de táxi, magro, o fato pendurado no corpo como num espantalho. Irmão, disse, voz rouca. Chega disto. Retira a queixa, e eu devolvo tudo. A casa, o dinheiro. Olhei-o, o homem que outrora idolatrara, agora uma ruína. Por que agora? Ele riu, seco. Porque viu o abismo. Os miúdos. Eles odeiam-me por tua causa. Culpa. A arma mais afiada. Não é por mim, António. É pelo que fizeste. Discutimos então, vozes subindo, ele a implorar, eu a recuar. Lembras-te da fogueira em Troia? Perguntei de repente. Ele parou, olhos estreitando. Sim. E lembras-te de como choraste como uma criança? Vou contar ao juiz, como me abandonaste, fingindo afogamento para chamar atenção. O golpe acertou, era a inversão, a mentira dele para me manchar. Saí dali tremendo, o parque girando. Liguei para a mãe, voz partida, ele mente, mãe. Sempre mentiu. Ela sussurrou, eu sei, filho. Mas perdoa, antes que nos mate a todos. Naquela noite, o sono veio em fragmentos, sonhos onde afogava no Tejo, o António rindo na margem. Acordei decidido, no tribunal, não só provaria os crimes, exporia a alma dele, pedaço a pedaço. O dia da audiência amanheceu cinzento, o trânsito de Oeiras congestionado como veias entupidas. O tribunal era um formigueiro de gravatas e pastas, flashes de câmaras à entrada. Sentei-me na galeria, coração martelando, vendo o António entrar algemado, o rosto uma máscara de dignidade fingida. O juiz, uma mulher severa de cabelos grisalhos, chamou-me à testemunha. Sob o olhar de todos, família, jornalistas, o fantasma da mãe em casa, comecei, o meu irmão não roubou dinheiro, roubou-nos a nós. A confiança, o amor. As palavras fluíram, factos entrelaçados com dor, e pela primeira vez,
senti o poder da verdade nua. Mas o Antônio contra-argumentou, voz melíflua, o meu irmão sofre de delírios, meritíssima. Uma infância de ressentimentos. Apresentou testemunhas, amigos pagos, pintando-me como obcecado, vingativo. O tribunal murmurou, dúvida plantada. Saí dali exausto, o Rui a prometer, ainda não acabou. Mas o veneno espalhava-se, a família, o que restava, questionava-me agora. E eu, no espelho partido do quarto, via o monstro que criara. Primavera irrompeu em Lisboa com uma fúria de jasmins e ventos quentes do sul, mas na nossa casa, o inverno persistia, um frio que se instalava nos ossos e na alma. O julgamento arrastava-se a meses, audiências semanais que me sugavam como um vampiro, deixando-me pálido e oco. O Antônio, no banco dos réus, parecia um ator num palco, sorrisos calculados para o júri, lágrimas oportunas para a imprensa. Eu testemunhara 3 vezes, cada uma dissecação, factos frios contrastando com a sua narrativa de irmão traído por inveja. Os jornais dividiam-se, uns viam-no como vilão, outros como mártir de uma família disfuncional. A mãe desmoronou de vez numa tarde de maio. Eu chegara da última audiência, o corpo dorido de tensão, e encontrei-a no banheiro, pulsos cortados com uma navalha do pai, sangue manchando o azulejo branco como uma pintura abstrata de dor. Mãe! O grito rasgou-me a garganta enquanto enfaixava, chamando a ambulância com mãos trêmulas. No hospital, os médicos salvaram-na, mas o verdito foi cruel, tentativa de suicídio, agravada por trauma familiar. Ela precisa de terapia intensiva, e de distância do stress, disse o psiquiatra, um homem compassivo de barba grisalha. Distância. Como, quando o caos era o nosso ar. O pai envelheceu visivelmente naquela semana. Sentávamos-nos na cozinha vazia, ele com uma garrafa de cerveja, eu com chá amargo, trocando silêncios pontuados por suspiros. Eu falhei convosco, Miguel. O Antônio era o forte, tu, o sensível. Devia ter visto as rachas. Abracei-o, sentindo o cheiro de óleo de máquina e arrependimento. Não, pai. Ele escondeu bem. Mas no fundo, culpava-me, a minha cruzada revelara as feridas, mas não curara, abrira-as como um cirurgião bêbado. O Rui trouxe novidades, uma reviravolta. Temos um whistleblower, um sócio do Antônio que quer imunidade. Vai testemunhar sobre a rede toda, droga do Porto ao Algarve, lavagem em casinos de Espanha. O entusiasmo dele contrastava com o meu cansaço. Bom. Acaba com isto. Mas o medo crescia, e se o Antônio retaliar? Naquela noite, enquanto visitava a mãe na ala psiquiátrica, ela apertou a minha mão, voz fraca, para, Miguel. O ódio mata devagar. Eu vi nos olhos do teu pai, nos teus. As palavras ecoaram, mas o fogo em mim ardia mais forte, ou era ilusão? Então, o confronto final com o Antônio. O juiz permitira uma reunião privada na prisão de Caxias, um forte antigo de muralhas cinzentas à beira-mar, ondas do Atlântico batendo como tambores de guerra. Fui escoltado por guardas, o ar salgado misturado ao cheiro de mofo e desespero. Ele esperava na sala de visitas, separado por vidro à prova de balas, o interfone crepitando como uma confissão relutante. Vim acabar isto, disse eu, sentando-me na cadeira plástica dura. Ele sorriu, torto. Acabar? Tu começaste, irmão. Com a tua inveja de merda desde miúdo. Descarreguei então, anos de ressentimento fluindo como um rio represado. Lembras-te de quando vendeste o trator? Eu encobri-te, menti ao pai. E a fogueira em Troia, quase me mataste por diversão. Ele riu, mas os olhos traíam medo. Brincadeiras de rapazes. Tu eras fraco, Miguel. Eu protegia-te ensinando a ser homem. Proteção. Raiva cega-me, bati no vidro, o guarda aproximando-se. Tu roubaste tudo, a mãe, o pai, a mim. Agora, pagas. Ele inclinou-se, voz baixa, e a tua mãe? O suicídio dela é culpa tua. Se não tivesses mexido, ela estaria viva, feliz na ilusão. O golpe acertou em cheio. Saí dali zonzo, o mar rugindo na cabeça, vomitei no estacionamento, o bilhar amargo de vingança. De volta à casa, o pai esperava com uma carta, da Sofia. Os miúdos querem ver o tio Miguel. Vem ao aniversário do mais novo, por favor. Hesitei, mas fui. Em Cascais, a casa de praia cheirava a marzia e bolo de aniversário, balões coloridos flutuando como mentiras leves. Os miúdos abraçaram-me, inocentes, chamando-me tio-herói, sem saberem o veneno. A Sofia observava, grata. Obrigada por vires. Eles precisam de normalidade. Mas normalidade era ilusão. No jardim, enquanto as crianças brincavam, ela confessou, o Antônio ameaçou-me.
Diz que se eu testemunhar contra ele, perde tudo. Apertei os punhos. Testemunha. É o único caminho. Ela assentiu, lágrimas brilhando. Naquela noite, de regresso, decidi, a vingança não era só dele, era libertar-nos todos. O clímax veio na audiência final, salão lotado de jornalistas e curiosos, o ar denso de tensão. O whistleblower subiu ao banco, um homem nervoso de fato barato, voz tremendo mas clara. O Sr. Santos orquestrou tudo, transferências, falsificações. Eu vi os e-mails, os cheques. O júri murmurou, o juiz batendo o martelo. O António, pálido, invocou o seu advogado para objeções furiosas. Então, a Sofia foi chamada. Hesitante, jurou dizer verdade, e desabafou. Ele mentiu para mim, para todos. O dinheiro sujo. Eu ignorei, mas agora vejo. O António quebrou então, voz partida pelo interfone, está bem. Confesso. Foi tudo por ambição, por medo de ser como o pai, um perdedor. Silêncio chocante. Lágrimas correram pelo seu rosto, e pela primeira vez, viu o irmão, não um monstro. O juiz adiou para a sentença, mas o verdito pairava, prisão, anos atrás das grades. Saí do tribunal sob sol primaveril, o ar leve como perdão distante. Liguei para o pai, acabou. Ele chorou ao telefone, alívio misturado a dor. Mas no táxi de regresso, o vazio veio, vingança conseguida, mas a família em ruínas. A mãe no hospital, o pai quebrado, eu, um estranho na própria pele. Parando no miradouro, olhei o Tejo, águas calmas agora, refletindo o céu azul. Valeu a pena, sussurrei ao vento. O rio não respondeu, mas o coração, sim, sim, porque a verdade, por mais sangrenta, era liberdade. O verão regressou a Lisboa com um calor sufocante, mas pela primeira vez em anos, senti o sol aquecer em vez de queimar. A sentença do António caiu como um machado, 8 anos na prisão de Évora, mais multas que devorariam o que restava dos seus ganhos ilícitos. Os jornais titularam Queda de um Titã, advogado confessa crimes em tribunal lacrimoso, e a cidade, sempre ávida de escândalos, devorou e cuspiu, passando ao próximo drama. Para mim, era o fim, ou o começo de algo cru, exposto como raízes de oliveira no Alentejo seco. A mãe saiu do hospital em junho, frágil mas viva, os pulsos cicatrizados como mapas de batalhas passadas. Levei-a para casa num táxi lento, parando em Sintra para gelados de pastel de nata, o ar fresco das serras um bálsamo. Obrigada, filho, murmurou ela, lambendo devagar, olhos no horizonte verde. Porquê? Por seres forte quando eu não era. Forte. Ri para dentro. Eu fora um vendaval de raiva, mas talvez isso bastasse. O pai mudara também. A garagem, outrora covil de solidão, tornara-se ateliê, relógios não só consertados, mas reinventados, peças antigas fundidas em esculturas abstratas de tempo partido. Vendas no mercado de Alfama, sugeriu eu. Ele sorriu, o primeiro genuíno em meses. Talvez. Mas primeiro, para a família. Jantares recomeçaram, modestos, sardinha assada na brasa, vinho tinto do Douro, conversas que evitavam abismos mas tocavam bordas. Falávamos da avó, das praias de Cascais, até do António, não com ódio, mas com pena tingida de verdade. Visitei-o em Évora uma vez, no outono, folhas douradas caindo como confetes melancólicos. A prisão era um monstro de betão, mas o pátio de visitas, com mesas de plástico e café fraco, permitia a humanidade. Ele aparecera envelhecido, barba grisalha, olhos fundos. Miguel. Vens gozar. Sacudi a cabeça, sentando-me. Vim fechar. Falámos horas, não defesas, mas confissões cruas. Eu odiava-me, irmão. O pai via-me como herói, eu via um zero. O dinheiro era a prova. Apertei o plexiglas. E agora? Agora, aprendo. Escrevo cartas aos miúdos, à Sofia. Talvez saia melhor. Saí dali leve, o peso erguido como uma âncora solta. A Sofia reconciliara-se conosco, os miúdos vinham aos domingos, enchendo a casa de risos e caos infantil. Tio Miguel, conta a história do ladrão que perdeu, pediam, e eu contava, versão leve, onde o ladrão aprendia lições em vez de apodrecer. A Inês reaparecera, um café casual em Faro virando amizade cautelosa. Perdoa-me o passado, disse eu. Ela sorriu. Perdoa se tu perdoares a ti. Eu mudara mais que todos. O trabalho promovia-me, pela resiliência, disseram, mas eu usava o tempo livre para terapia, sessões num consultório encheado onde desenterrei as raízes, inveja não só do António, mas de mim, o rapaz que sonhava grande mas temia cair. A vingança foi o teu grito, disse a terapeuta, uma mulher serena de sotaque minhoto.
Agora, grita por ti. Comecei a escrever, não um livro de ódios, mas memórias, a família como fado, melancólico mas belo, com pausas para a esperança. Numa noite de dezembro, um ano após o caos, reunimos-nos no bairro alto. A mãe cozinhara o banquete, pernil assado, arroz de marisco, rabanadas doces. O pai ergueu o copo, à família. Quebrada, mas inteira. Brindamos, lágrimas misturando-se ao vinho. O telemóvel vibrou, uma mensagem do António: Feliz Natal, irmão. Obrigado por me salvares do pior. Respondi: Feliz Natal. Volta quando saíres. De pé na varanda, olhando as luzes de Lisboa piscarem como estrelas, senti paz, não a euforia da vitória, mas a quietude de quem sobreviveu ao fogo. A vingança revelara segredos sombrios, explodira o caos, mas das cinzas erguera-se algo real, nós, imperfeitos, mas verdadeiros. O Tejo fluía lá embaixo, eterno, levando as mágoas para o mar. E eu, pela primeira vez, fluí com ele.